Por lá, mais de 130 presos mortos e outras dezenas de foragidos. 2017 começa escancarando a briga entre facções nos presídios e o colapso do sistema carcerário. Na imprensa, jornais tomam posições, articulistas elaboram discursos de saída para a crise. Uma jornalista é agredida ao vivo enquanto cobra um motim na Grande BH. Nas redes sociais, reações ao pagamento de indenizações às famílias de presos amazonenses mortos. O Sala de Imprensa abre a temporada deste ano, analisando a cobertura da crise nas penitenciárias brasileiras. Nossos convidados são Robson Sávio, membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e Etel Correia, repórter da TV Alterosa. Fique com a gente que o Sala de Imprensa está só começando. Primeiro eu quero agradecer aos meus colegas pela presença no Sala de Imprensa de hoje. E antes da gente começar a falar da crise, eu queria comentar que 2017 começa atípico, né? Janeiro é uma temporada de férias, uma época em que as redações, né, Etel, costumam estar mais tranquilas, de pautas leves, né? Verão em alta, pautas, né, mais tranquilas. E aí, de repente, uma notícia pesada, né? Essa crise no sistema penitenciário roubam aí os noticiários. Eu queria saber de vocês o que mais marcou na cobertura da imprensa desse fato e o que mais vocês podem falar dessa cobertura mesmo, que foi um choque para vocês também que essas notícias roubassem esse início do ano? Olha, Priscila, o sistema carcerário, para nós que cobrimos polícia diariamente, ele é sempre pauta, né? Há vários anos a superlotação das penitenciárias, das delegacias, elas são pauta diária, né? Agora, o que a gente percebe realmente é que nesse mês de janeiro, as pessoas, os detentos realmente eles tomaram a cena porque a situação está insustentável. E ela revela, na verdade, um desgoverno, na minha opinião, um desgoverno das políticas públicas. Elas revelam que existe algo por trás que é preciso ser resolvido, né? O que está sendo mostrado pela mídia é o resultado. Agora, o que está por trás desse resultado? O que está faltando fazer? E é isso que a gente questiona, né? E o que a sociedade quer hoje são respostas para uma situação que se arrasta há anos. Algo chamou atenção na cobertura desse fato? Bom, como a Etel disse, nós temos um problema muito sério no sistema prisional brasileiro. Uma situação difícil de resolver a curto e médio prazo, inclusive é uma expectativa, uma certa ansiedade das pessoas de acharem que situações milagrosas vão resolver. Muitas das vezes, inclusive, que se aparece na mídia, tendo como fonte os próprios governantes e as polícias, dão conta de que essas medidas que vão tamponar, que vão reprimir, elas resolvem um problema muito mais sério. Hoje o Brasil tem a quarta maior população prisional do mundo. Na maioria das nossas prisões, infelizmente, elas são controladas por facções criminosas. O Estado, o poder público, para evitar chacinas e massacres como os ocorridos no início desse ano, tem que mediar o tempo todo essas facções que são presas. As prisões hoje elas são feitas simplesmente para conter pessoas e não para reeducá-los e voltá-los à sociedade, como é o dever do sistema prisional. Ou seja, nós temos um problema muito sério de gestão, não há solução de curto prazo, não depende somente do Estado, do poder público, do poder executivo. Nós temos hoje uma máquina de aprisionamento que tem a ver com o modo de agir das nossas polícias e de condenar da justiça. Então são reformas estruturais de médio e longo prazo, as pessoas têm que ter essa tranquilidade e inclusive a mídia tem que ter a capacidade de, mesmo nessas situações dramáticas, aprofundar um pouco mais as causas que levam a essa superlotação. Falando um pouco dessa necessidade de tranquilidade, a gente fala agora de uma situação que gerou revolta da imprensa e de toda a sociedade. A jornalista Larissa Carvalho, da Globo News, foi agredida ao vivo enquanto cobriu um motim no presídio Dutra Ladeira, em Ribeirão das Neves, na Grande BH. A agressão partiu de um grupo de familiares de presos que não concordaram com a informação passada pela Polícia Militar de que não havia feridos no tumulto. Segundo o promotor de execuções penais de Ribeirão das Neves, aqui os parentes estão gritando nesse momento porque houve... Vocês ficaram chocados com esse caso da Larissa? Olha, a mídia, ela é sempre ou vilão
ou ela é o anjo, depende do foco em que você vê. E na maioria das vezes as famílias dos presos, elas nos veem como vilões quando a gente traz uma informação que é oficial. A informação que a Larissa deu no vivo dela era uma informação oficial. Muitas vezes, quando nós estamos num momento de vivo, nós não temos aquela proximidade maior com o que está acontecendo. Então, nós temos que passar a informação oficial. É claro que dentro do contexto, você pode até dizer que há informações que há dúvidas sobre, mas a informação oficial que ela tinha era aquela, né? O que acontece? O familiar do preso, ele fica ali nos vigiando, nos monitorando, e muitas vezes nós podemos ser vítimas, como a Larissa foi ali, de uma agressão. Por isso a gente sempre pede ao cinegrafista, aquele que está próximo da gente, ao auxiliar, que nos ajude a vigiar se tem alguém ali em situação de ameaça. A Rede Globo, ela chega a usar, inclusive, seguranças. Eu não sei o que aconteceu nesse dia, mas chega a usar seguranças, né? Não me chocou, né? Mas revelou que aquilo que nós percebemos é real. A mídia, ela muitas vezes é atacada pelo que ela faz, mas ela tenta trazer com a maior clareza os fatos que estão acontecendo ali, né? Você mesmo colocou aí no início sobre a cobertura da mídia, né? O que a mídia faz? O que nós da imprensa fazemos? Nós tentamos mostrar todos os lados da notícia. O lado daquele que é o ofendido e o lado daquele que é o ofensor em determinada situação. Só que não existe muito esse entendimento daquele lado que se sente prejudicado. Foi o que aconteceu com essa senhora. Ela achou que a Larissa estava defendendo uma posição oficial quando ela estava passando uma informação. Então, muitas vezes, trazer a notícia traz risco para nós também, um risco que nós assumimos quando trabalhamos para trazer as informações. Por outro lado, Robson, você acha que a mídia ela assume, às vezes, um discurso policialesco com relação à cobertura desse tipo de incidente? Olha, eu vou discordar um pouco da colega Etel. Eu acho que hoje a mídia é uma das formas mais contundentes de exaltar e propagar a violência, né? Nós temos uma maneira de abordar fenômenos criminais, e isso a gente pode ver nesses programas policialescos, que são da pior qualidade, prestam um imenso desserviço à cidadania. Em primeiro lugar, porque parte sempre da visão e da pauta policial, que é uma pauta que trabalha sempre sob a perspectiva de repressão e de selecionar determinados indivíduos como se eles fossem os maus e perigosos, né? As pessoas, elas aparecem em programas policiais sem ter uma sentença transitada em julgado, sem sequer ter um crime caracterizado, e a partir do momento que elas passam nesse tribunal midiático, elas se tornam um bandido, né? Inclusive são caracterizados como se bandidos fossem. No caso específico desse evento na penitenciária, de Neves, eu acho que nós temos uma série de problemas. É claro que ninguém deseja que nenhum profissional seja violentado, mas os profissionais, eles têm que ter a capacidade de entender onde eles estão atuando e em que circunstâncias. É claro que no momento de tensão e de rebelião, principalmente quando se passa a visão de uma das partes em detrimento da outra, isso é um foco de tensão. A própria TV Globo, durante aquelas manifestações de 2013, colocou seus repórteres no alto dos prédios, porque sabia que se colocasse esses profissionais no meio das pessoas, eles seriam agredidos pela circunstância do evento. Ora, a mídia, os profissionais da mídia, eles têm que perceber que porque estão com o microfone da Globo, da Alterosa ou da Rádio Itatiaia, eles também são pessoas que estão lidando com as demais, que estão observando as suas ações e, portanto, devem ter todo cuidado e precaução. Então, eu acho que naquele caso ali é lamentável o que aconteceu. Conheço a repórter, é uma repórter da melhor qualidade, mas eu acho que houve imprudência e acho que essa insistência em sempre passar a versão oficial é algo que, principalmente para aqueles grupos vulneráveis e vitimados, isso não deixa de ser uma espécie de violência, não é? Então, eu acho que é preciso que os profissionais, em determinadas circunstâncias, tenham um pouco mais de cuidado. E foi por isso que eu disse, deixa eu retomar aqui, Priscila, só porque me chamou a atenção, foi por isso que eu disse que a gente tenta trazer outras informações. Eu, por exemplo, tenho a postura de dizer informações oficiais, né? Agora, não temos ainda informação, né, de outras pessoas. Eu costumo tentar contextualizar. Acredito que ali a postura dessa emissora, principalmente a da TV a cabo, que naquele momento vivo era da TV a cabo, era Globo News, eles têm, às vezes, um texto pronto para o repórter, infelizmente, né? Agora, quando você, Robson, coloca que a mídia praticamente vende a violência, eu discordo.
Eu acho que o que a gente revela é o que está aí. A violência existe, é inegável. Agora, que existem modelos de programas, existem modelos de programas que vocês aqui chamaram de policialesco, que eu chamo de policiais. Policialesco, às vezes, é a forma como a pessoa faz o seu trabalho, né? É o discurso da pessoa. Agora, a violência existe. O crime está aí, o cidadão tem direito de saber o que está acontecendo e a gente tenta dar os dois lados da notícia. Né? Se essa notícia é violenta, não tem como a gente mostrá-la mais branda. O problema é, Théo, que a violência existe, mas a forma que ela é mostrada pela mídia é uma forma altamente seletiva, focada em determinados grupos e situações. Ela não mostra o contexto mais amplo da violência. Vou te dar um exemplo claro. Hoje virou uma moda repórter ficar correndo atrás de polícia por causa do microtráfico de drogas que acontece nos aglomerados. Ora, aqueles vaporzinhos ali, eles são presos, vão para o sistema prisional, enchem as prisões e vão ir lá para o PCC, eles são substituídos a todo momento. Eles aparecem lá o tempo todo naquela prisão. Eu não vejo a reportagem, a polícia correndo atrás, por exemplo, de quem distribui drogas em aviões e que são esses os grandes distribuidores. Cadê a reportagem que está por aí? Eu não vejo, por exemplo, a polícia mídia correndo atrás dos consumidores da Zona Sul, das festas, na Savassi, por aí. Por que então o foco da violência está determinada pelo viés policialesco, que no momento era contra os índios, depois os negros, depois os pobres, e hoje são os pobres usuários de drogas? Então é claro que a violência é um fenômeno muito mais amplo, ela aparece de diversas formas, em diversos contextos, e há uma seletividade na sua cobertura e nos agentes que são cobertos. Então, nesse sentido, há que se questionar. Não, aí agora, há uma seletividade nas prisões, e é o que a gente fala. E na cobertura. Há um problema nas prisões. Hoje, é um discurso, inclusive, dos especialistas como você, que diz o seguinte, que hoje se prende mal. Eu concordo plenamente, se prende mal. Você tem que prender, em vez do pequeno ali, do avião, você tem que prender o traficante, eu concordo com você. E se o traficante grande for preso, a imprensa tem que estar lá. Agora, se o pequeno for preso, nós temos que estar lá para denunciar que o menino começa com 8 anos. Ele começa ali, ó, vigiando, ganhando uma balinha, um tênis novo, uma chuteira, aí ele se torna o vaporzinho, aí depois ele se torna o gerente. Ontem mesmo nós fazíamos uma cobertura de um rapaz que de vapor virou gerente e depois, como ele não conseguiu continuar crescendo na organização criminosa, ele acabou migrando para o roubo e sendo executado pelo próprio tráfico. São histórias que podem levar aquele que está assistindo a perceber que, se eu entrar nessa vida, vai acontecer comigo. Então, o meu foco, quando eu denuncio, por exemplo, é que a pessoa pense, não é simplesmente denunciar o que está acontecendo. Isso, me desculpa, mas isso é uma ilusão. Se isso resolvesse, eu sou idealista. Se isso resolvesse, nós tínhamos a diminuição do tráfico de drogas no Brasil. Né? Quanto mais violência seletiva em relação a pequenos usuários e microtraficantes, mais aprisionamento, mais violência policial, mais cobertura da mídia. Por quê? Porque os problemas que originam esse tipo de violência não são enfrentados, e você disse bem, pelo poder público. O problema é que a pauta policial é uma pauta que está muito voltada para determinados segmentos sociais. E a mídia acaba cobrindo esses segmentos. Falando nisso, vamos falar agora do direito dos presos, né, que costuma ser sempre polêmico, sempre gerar reações diferentes, né, e uma certa confusão entre defesa de direitos humanos dos condenados e uma suposta conivência com a prática de crimes. Nós vamos ver agora como parte da imprensa tratou a notícia de que o Estado indenizaria as famílias de presos amazonenses mortos. Vamos assistir juntos ao que disse o jornalista Reinaldo Azevedo no blog Pingos nos Is. Eu cansei de receber nesses dias mensagens dizendo assim, que absurdo! Agora estão querendo que o Estado indenize a família dos presos mortos. Tem de indenizar. Se você é um conservador, se você não é um esquerdopata, tem que indenizar. Sabe por quê? O Estado, quando pega alguém e põe sob sua guarda, tem de devolver a pessoa inteira. Já te ocorreu, você que ficou zangado com isso, que pergunta por que o trabalhador quando morre ninguém paga? Isso é um raciocínio boçal. E aí, vocês concordam com a reação do jornalista nesse vídeo? Bom, é um jornalista que tem uma linha panfletária, eu diria que beira o fascismo, né, o tempo todo. Nesse caso específico, ele está falando uma coisa correta. Quando uma pessoa ela tem uma privação de liberdade, o Estado passa a ser o tutor dessa pessoa. E a lei de execução penal exige que nas unidades prisionais o preso tenha
estudo, tenha trabalho, isso pode inclusive incidir em remissão de penas, para voltar à sociedade em condições de ser um cidadão produtivo. O que é que acontece hoje no nosso sistema prisional brasileiro? O Estado não dá conta de tomar conta, de gerenciar os presídios, esses presídios são dominados por facções, as pessoas entram compulsoriamente por essas facções, porque se não entrarem acabam sendo mortas lá dentro ou tendo seus familiares violentados cá fora, não tem outro jeito, portanto, e o sujeito sai pior do que ele entrou. Então, obviamente, o poder público tem uma responsabilidade pelo preso. Nesse sentido, se houve morte, se houve violência, o Estado não teve a capacidade de controlar, né? E é o tipo da coisa, o Estado não consegue controlar os presos. Imagine numa situação mais ampla. O nível de segurança, né? Não são todos que concordam com você, né? Por exemplo, as pessoas que nos assistem de casa, alguém pode perguntar, né? Mas e a vida da vítima que aquele preso tirou, né? E a integridade física de quem ele atacou, quem é que vai indenizar? A gente está acostumado a ver esse tipo de pensamento, né? A gente vai mostrar agora algumas reações dos ouvintes do jornalista Reinaldo Azevedo e ainda outras reações a esse pagamento de indenizações às famílias dos presos amazonenses mortos no motim de janeiro. Um ouvinte fala: gosto de você, Reinaldo, mas desta vez não posso ser conivente com as suas palavras. Na minha opinião, tem que morrer pelo menos mais uns 1000 e lá vai fumaça. Voltou ainda pior, está precisando de tratamento psicológico. Indenização para bandido só no Brasil. E aí, quando um jornalista se posiciona, esse tipo de reação é um risco calculado? É uma posição, né? E eu concordo com o professor Robson e concordo com ele. A indenização é direito, por mais que o cidadão que não está envolvido com o crime se sinta indignado, né? A gente fica, eu acho que a maioria das pessoas fica indignada por saber que aquela pessoa que terá a sua vida indenizada, a família, que ela se envolveu com a criminalidade antes e que provavelmente ela terá provocado prejuízos a alguém, né, seja prejuízo de vida, seja prejuízo de perdas materiais, etc. Então, a revolta da população, a revolta do povo, ela é compreensível. Agora, que é dever do Estado, né, cuidar e resguardar a segurança de quem está sob os muros, né, atrás dos muros da prisão, isso é real, isso não tem discussão. Da mesma forma que se discute muito a questão daquela bolsa que se paga aos familiares de presos, mas que tem várias situações, a pessoa tem que ter contribuído com o INSS, tem vários detalhes que a grande população não sabe, né? O Estado, quando indeniza, ele está indenizando por quê? Sabe-se que, teoricamente, aquele preso, ele teria condições futuras, depois de cumprir a pena, dele ser produtivo e estar contribuindo com a família dele, né? A gente sabe que muitos no nosso sistema prisional não conseguem se reerguer, são muitos reincidentes, alguns morrem mesmo, né, no meio do caminho, vítimas da própria criminalidade, mas há uma expectativa, uma esperança, digamos assim, de que esse preso possa voltar à vida da sociedade, né, ao convívio com a sociedade, e seja produtivo. Por isso a indenização. E eu penso o seguinte, o Estado tem que pagar pela incompetência dele. O nosso Estado hoje federativo e os estados mesmo, eles são incompetentes para organizar, para gerenciar as prisões. Né? Como o professor colocou e a gente colocou aqui no início, tem que se mudar a forma de se prender, quem é que se prende e a forma do cumprimento. Porque o que você faz hoje é condenar o preso não somente a cumprir a sua pena, mas a se tornar um criminoso pior do que ele entrou. Outro jornalista se posicionou sobre esse assunto. Nós vamos mostrar agora um tweet publicado pelo jornalista Alexandre Garcia, da TV Globo. Ele questiona a justiça social, ele dá os números de 2016. Ele dá o custo de presidiário no Amazonas, R$ 5.867 por mês, e em São Paulo, R$ 1.450, enquanto o trabalhador, o salário mínimo é de R$ 880. Quer dizer, ele compara o salário mínimo com o custo de se manter um presidiário. E aí eu pergunto, quando um jornalista usa um canal pessoal, como é uma conta, um perfil no Twitter, ele não está nem usando o canal oficial, a emissora, a responsabilidade é maior, a mídia acaba colaborando com a reafirmação de determinado pensamento? Bom, isso é uma panfletagem irresponsável,
porque aqui nós estamos tratando de coisas totalmente diferentes. Em primeiro lugar, o salário mínimo no Brasil é uma vergonha. A desigualdade salarial no Brasil, ela é terrível. Ele poderia falar, por exemplo, de um juiz que recebe R$100 mil, muito acima do teto, e um professor que recebe 1.800. É o mesmo problema, né? Então, quando você pega uma informação seletiva para fazer a comparação, já tem um viés de análise que a gente tem que questionar. Agora, obviamente, eu penso que a sociedade não está preocupada com o valor que o Estado gasta no sistema prisional se o sistema prisional cumprisse a sua função. O problema é que se gasta muito e não cumpre a sua função, 80% de reincidência. As unidades prisionais se transformadas em QGs do crime organizado. Esse é o problema, né? Nós temos que separar as coisas. O custo de uma política pública, se ela tem efetividade, não importa, ainda mais num país e numa realidade com tanta desigualdade como a nossa. O que importa é o resultado para a própria sociedade. No caso do sistema prisional, o que acontece? Por isso que falar em construção de prisões é o maior engodo, a maior mentira que existe. É porque você tem prisões cada vez mais caras, os presos têm custos altos nessas unidades, porque tem que ter todos os mecanismos de controle dessas prisões. Esses presos acabam sendo capturados por organizações criminosas e saem dessas prisões piores do que eles entraram. Então o problema não é o custo em si, é a baixa efetividade do sistema, né? E comparar isso com o salário mínimo, ele deveria dizer qual que é a defasagem que existe hoje de um trabalhador para um outro profissional liberal. São duas coisas distintas, né? O investimento no preso, o investimento num aluno na área da educação, o investimento de um doente na área de saúde, nós temos que ver se ele é bom, se resolve o problema. Se o doente deixou de ser doente, se o aluno conseguiu estudar, se o preso saiu em condições melhores. Então, comparar alhos com bugalhos é uma forma meio panfleteira de falar assim, tá vendo como é que está tudo desorganizado, está um caos? Eu não gosto desse tipo de comentário. Mostra, inclusive, pouco conhecimento de causa em relação ao tema específico que está sendo estudado. O que você Agora, acha, Théo? são dois pontos. Eu acho que, primeiro, o jornalista, quando ele comenta no seu perfil social, ele está assumindo uma postura que é pessoal, mas que ele, como formador de opinião, realmente ele influencia muitas pessoas, principalmente quando ele tem muitos seguidores. Isso acontece principalmente com a mídia eletrônica, né? Então, eu acho que você tem que ter responsabilidade com isso. Agora, opinião é opinião. Ele deu a dele, ok? A minha opinião em relação a essa comparação do salário mínimo. Não me importaria nada se o preso custasse 4, 5 mil reais, desde que ele pagasse por isso. E como é que ele paga? Eu sou defensora de que o preso tem que trabalhar. E tem que ser dada a ele condição de trabalhar. Não é trabalhar numa empresa aqui fora em que o camarada é conivente muitas vezes com o crime organizado, em que muitas vezes ele é usado pelo crime organizado e ele é porta de saída para aquele que vai fazer de conta que está trabalhando e, na verdade, ele vai sair para cometer pequenos crimes enquanto ele está no regime semiaberto. Eu sou partidária da ideia de que o preso tem que trabalhar, mas sendo monitorado sim pelo Estado, entendeu? Ele vai produzir lá tijolos, ele vai fazer roupa, ele vai fazer sabonete, como um trabalhador aqui fora. Eu acho que humanizaria e ele teria que pagar pelo seu custo. O seu custo é 3 mil reais, então vamos dar a ele serviço que ele pague 3 mil reais. E aí não importa se o salário mínimo é 2 mil, 3 mil, 5 mil, importa que ele se pague. Nós não temos que pagar por ele, nós já pagamos. Você costuma discutir as suas opiniões nas redes sociais com o seu público também? Não muito. Eu discuto, às vezes, matérias que eu faço, né, de um ponto de vista mais amplo. A minha opinião pessoal eu coloco para os amigos, em fóruns como esse, porque eu acho que opinião é algo que traz uma implicação muito grande. Às vezes a opinião que eu coloco lá, ela pode gerar uma revolta maior, ela pode trazer um problema até para a emissora, dependendo da minha posição. Então, eu prefiro fazer isso em fóruns particularizados. Entendi. Vamos ver outras opiniões. Bom humor, ironia, linguagem verbal e não verbal, esses são alguns dos elementos das charges. E a mídia sabe aproveitar a força da representação visual para fazer críticas fortes aos acontecimentos. As charges são do Yahoo e da Folha de São Paulo. Vamos ver. A crise nos presídios está sob controle. Aí alguém pergunta, de qual facção? Aquilo dali é o ministro da Justiça, né, que tem se notabilizado por usar uma política repressiva, muito centralizador, muito autoritário. E a pergunta, né, de que tem faz é a seguinte, é a facção criminosa que está dentro dos presídios ou essas facções políticas, por exemplo, que estão aí no poder e que não conseguem sequer controlar
os presídios que nós temos. Então, ali é uma charge bastante contundente, até porque hoje na nossa sociedade tudo virou bandido e os políticos também são chamados de bandidos. Então, para tanta bandidagem, nós cercássemos o Brasil numa grande prisão. Chamados só não, muitos estão atrás das grades e os erros cometeram, os crimes alguns estão, né? Porque muitos não estão, é o contrário. Alguns estão e muitos não estão, né? Essa que é a verdade. E é interessante que aí chama atenção quando um governador é preso, quando um grande empresário, né, é preso, porque a sociedade nossa, ela tem a visão de que político e a pessoa que tem poder aquisitivo alto não é presa, né? Então, pelo menos isso está mudando. Pelo menos você acha que as charges, de forma bastante seletiva ainda, não é verdade? Porque quando você pega, por exemplo, as delações, tem gente que tem 50 vezes delatado e voa feito um passarinho. Então, a discricionariedade da justiça brasileira no campo da política reflete, por exemplo, no campo criminal. Quem são as pessoas que são presas hoje? Né? É o jovem, o microtraficante, o usuário de droga quando é pobre e aquele que comete crime contra patrimônio. No Brasil, somente 10% dos homicidas estão presos. 10%. Quem mata não está preso. Quem lá está usando um pouquinho de droga, às vezes está preso porque foi caracterizado pela polícia como um traficante. Mas porque a polícia prende... Rapidamente, pessoal, antes da gente passar... Da justiça, do judiciário. Claro, exato. Antes da gente passar para o próximo assunto, vocês comentaram sobre o poder público, eu queria, a gente não pode deixar de comentar, o discurso do presidente Michel Temer, que ele classifica como acidente pavoroso. Essa crise no presídio. É um homem que conhece muito bem a língua portuguesa. Essa escolha de palavras não foi proposital, né? E ele também defendeu que uma das saídas é a construção de mais presídios. Aí eu pergunto para Etel, como jornalista, que pergunta você faria ao presidente da República depois de ouvir essa expressão e ao Robson sobre essa situação do presidente, essa solução que ele deu e a repercussão disso? Eu perguntaria para ele quantos presídios ele pretende construir para caber todos os criminosos, porque não é essa a solução, está na cara de todo mundo que não é essa a solução. Né? Agora você falou que não foi proposital a escolha, eu acho que foi proposital a escolha dessas palavras. Desculpa, como acidente. Eu quis dizer que... não foi acidente não de forma foi, alguma, não foi... Né? Isso foi uma incompetência do governo, isso é algo que está vindo se arrastando há anos, né? Faltam políticas públicas, falta interesse de resolver, né? O sistema prisional, ele sustenta um esquema de corrupção que é também governamental, né? Não é só de criminosos, de facções, como o próprio professor falou, né? De que facções nós estamos falando? No momento em que o próprio governo assume o discurso de dizer que facções criminosas estão controlando o presídio, ele demonstra sua incompetência. No momento em que eu tenho um alcaçuz, onde presos estão soltos nos pavilhões, desde uma rebelião de 2015, em que os agentes penitenciários ficam numa portaria vigiando, em que se tem digamos assim, em que se admite que se vão colocar containers para separarem presos. Que Estado é esse? Que Estado é esse que admite que existam ilhas dentro dele, ilhas de criminosos, onde entram armas, onde entram celulares, onde entra tudo, onde se esquartejam detentos, né? E você não tem a capacidade de penetrar? Sem estado de exceção, eu perguntaria ao presidente isso até quando esse estado de exceção vai existir no país? Você tem razão, eu quis dizer que a escolha não foi por acaso, né? E aí, Robson? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, acidente pavoroso foi a forma que ele chegou ao Executivo Federal. Esse é um acidente realmente pavoroso, toda a engenharia que o levou até onde ele está. Agora, em relação a essa questão prisional, o Temer não é nenhum inocente. Ele já foi secretário de Segurança de São Paulo, né? É um advogado constitucionalista, sabe do que as leis dizem e, na verdade, repete um mantra que agrada determinados segmentos da sociedade que acham que o problema prisional só se resolve com mais prisões. Não está preocupado nem em discutir o modelo de aprisionamento que nós temos, que é esse modelo que eu falei, que entope as nossas unidades prisionais de pessoas que cometem crimes de baixo teor ofensivo e que não necessariamente deveriam estar presos, que cria uma indústria prisional e uma indústria de corrupção generalizada para dentro do Estado e para fora do Estado, e que não produz nenhum resultado efetivo em termos, inclusive, de diminuição dos indicadores de criminalidade. Quando você pega o Brasil da década de 80 para cá, você tem um aumento exponencial das prisões
e um aumento exponencial dos crimes violentos, Sim. mostrando com toda clareza a inefetividade desse modelo. Ao invés de discutir as causas dos problemas que o político deveria propor, sempre oferece as medidas pontuais e que agradam a opinião pública. Certo, agora vamos ver o outro lado, vamos cumprir o nosso papel de ver o lado dos presos também. Nós conversamos com a Maria Tereza dos Santos, ela é da Associação de Amigos e Familiares de Pessoas em Privação de Liberdade e tem críticas sobre a cobertura da crise penitenciária, das penitenciárias brasileiras. A imprensa tinha que ter acesso às unidades prisionais, não esse acesso agendado, onde eles arrumam a casa para a imprensa entrar. É acesso mesmo, que a imprensa fizesse parte do Conselho da Comunidade, ou que fizesse parte da Comissão de Direitos Humanos, ou da Comissão de Assuntos Carcerários, mas que a imprensa tivesse acesso às celas, aos presos, para mostrar para a sociedade o que é aquilo. Etel, duas perguntas. A imprensa realmente tem dificuldade de ter acesso ao interior dos presídios? E é papel da imprensa mostrar o que acontece dentro das prisões, do sistema carcerário? Eu quero agradecer a ela, dizer que pelo menos alguém reconhece que seria importante esse acesso à imprensa. A imprensa hoje ela faz um papel de denunciar o que acontece lá dentro. O parente do preso, realmente, ele não tem voz para isso. E a imprensa faz esse papel. Eu acho que seria importante, como ela disse, eu tive a oportunidade, na época em que o João Leite estava naquela comissão de direitos humanos, quando se criou a Comissão de Direitos Humanos, eu tive a oportunidade de visitar vários presídios com a comissão, né? Ou melhor, não foram vários presídios, foram delegacias que funcionam como presídios, né, professor? E eu fiquei chocada naquela época, ainda existia a furtos e roubos, né? Tínhamos cadeias horrorosas lá em Betim, por exemplo. Eu fiquei muito assustada com o que vi. E foi quando eu comecei a tomar gosto pela área criminal. Por quê? Porque eu vejo, sou idealista, sim, repito, vejo que existe um papel da imprensa de denunciar essas coisas, mostrar o que acontece. A nossa força é apenas essa, é de tentar, por meio da denúncia, chegar àquelas pessoas que podem modificar isso. Agora, modificá-las não depende de nós. Denunciar, sim. Eu acho que seria importante abrir as portas para a gente. Há poucos dias eu estive acompanhando do lado de fora do presídio José Martinho Drummond a varredura que acontecia lá dentro. Nós não temos helicóptero, não foi possível acompanhar por cima. A gente tinha informações do que acontecia, a gente tinha informações antes de que aconteceria e estávamos lá para tentar mostrar alguma coisa. Não conseguimos. Eu acho que quem esconde é porque não pode mostrar. Né? E realmente, como ela disse, as nossas visitas são agendadas. Se elas são agendadas, eu não vou ver a realidade que está lá. Agora, se as coisas fossem bem feitas, se o que está lá dentro fosse como deveria ser, não precisaria disso. Você concorda, Priscila? Pois é, gente, o tema é polêmico, tem muito a que se falar, mas o Sala de Imprensa fica por aqui. Muito obrigada aos nossos convidados que vieram participar do programa de hoje. Obrigada a você pela audiência e até o nosso próximo programa. you.